Para quem não estava ontem, o Laboragov ele tem um reconhecimento nacional e internacional. Aqui a gente está projetando 9 prêmios, mas esse ano a gente já ganhou mais 2, então estamos com 11. Não colocamos aqui porque a gente ainda não teve a formalização e o recebimento deles. O propósito do Laboragov é transformar relações, processos e ambientes no trabalho com práticas de gestão inovadoras e inclusivas para promover inovação no serviço público. Então, o Laboragov ele não nasceu exatamente com esse propósito, a gente sempre tem o cuidado de atualizar esse propósito para o contexto atual, e hoje esse é o nosso propósito que a gente vem encaminhando. Já fomos apresentados, Jairo Marcelo, só vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem pardo de 37 anos, eu estou com óculos com a haste em metal em volta, estou com uma camisa, ela é cinza, tem uma gola um pouco enfeitada com algumas artes abstratas. O meu fundo ele é fake, ele não é um fundo real, mas está até coincidindo com o tempo de vocês aí, que é como se fosse uma janela com um tempo chuvoso. E estou usando fones de ouvido daqueles à moda antiga, com fio e sem seus headsets. Vamos fazer alguns acordos. O chat está livre para perguntas e contribuições, mas enquanto a gente apresenta, a gente não consegue ver o chat. Então, enquanto eu apresento, se tiver alguma pergunta que o Marcelo vê que dá para responder no chat mesmo, ele responde, e vice-versa, quando ele assumir, eu faço esse papel. Senão, no final, a gente vai reservar um tempinho para a gente responder algumas perguntas. Manter o microfone desligado para evitar algum ruído, alguma interrupção aqui. A apresentação vai ser disponibilizada ao final, uma pergunta que sempre tem, então não precisa se preocupar em tirar foto, print screen, alguma coisa nesse sentido. E a gente até comenta aqui no Laboragov, algo vai dar errado e tudo bem. Inclusive deu errado para mim antes de começar, tive que reiniciar a máquina, mas já voltei e tudo bem, a gente prossegue. A gente costuma falar em algumas oficinas sobre esse círculo dourado, que chama isso daqui, não sei quem conhece. O autor é o Simon Sinek, que é o autor desse livro, Comece pelo Porquê, de alguns vídeos naquele TED Talk. E a gente queria saber de vocês por que vocês estão aqui, por que vocês se interessaram em vir para essa oficina e por que isso importa para cada um de vocês. Vocês podem escrever no chat, por favor. Vou dar 2 minutinhos para a gente fazer esse aquecimento. Aprendizagem, o tema percorre nosso dia a dia, muito bom. Atualização, curioso. Bom dia, por curiosidade sobre o tema, para ser melhor, para mim e para os outros. Tema atual e pertinente. Novos conteúdos, aprender. Sou gestor de um time e quero me atualizar para trabalhar melhor com o grupo. Atualização. Aprendizagem e atualização. Atualização para melhorar meu posicionamento como professora, porque mesmo já conhecendo o tema, sempre perdi ele. Sempre aprendo algo novo e gosto de ouvir meus colegas. É a Larissa lá do Labora mesmo. Estou aqui para ampliar conhecimento. Obrigado, pessoal, por compartilhar. Está bem alinhado com a expectativa de vocês, então. Então, vamos lá falar aqui da nossa parte, essas três perspectivas aqui. O que, o porquê e o como, e sempre começando pelo porquê. Por que discutir sobre gestão de times importa? Porque pode melhorar o bem-estar e o desempenho das equipes e dos indivíduos. Então, é tudo que a gente quer, né? Melhorar o bem-estar e, ao mesmo tempo, o desempenho, porque muitas vezes a gente acha que melhorando um pode prejudicar o outro. Pelo menos tem pessoas que têm essa visão. Para ter mais tempo para fazer o que importa no trabalho. Então, entregas de valor. A gente liberar espaço, da medida do possível, para que a gente possa fazer aquilo que está mais próximo do que o nosso setor, a nossa área foi criado, ou o nosso propósito naquele local. E também para inovar e ser criativo em governo. Então, isso entre outras coisas, claro. A gente vence aqui o porquê e o como a gente faz. Né? A gente vai trabalhar aqui com muitos dados, muita teoria também, e tudo baseado em evidência. Então, vocês vão ver que no rodapé, normalmente no canto inferior esquerdo da tela, vai ter sempre um link ali, ou pelo menos na maioria dos slides, vai ter um link para as referências que a gente busca. E também a gente vai trabalhar com exemplos, a maioria deles, como eu comentei, do próprio Laboragov. A gente também trabalharia com práticas, mas como é uma palestra, não vai dar muito tempo para praticar. Então, vamos conversar. Queria que vocês escrevessem no chat também, rapidinho, qual que é melhor para vocês, trabalho remoto, híbrido ou presencial?
Eu vi que vocês foram rápidos agora. Eu vi que o híbrido ganhou aqui de lavada. Na realidade, a gente vai ter uma perspectiva que vai olhar os contras e prós de cada perspectiva dessa. Mas já adiantando, uma palavra-chave a respeito da modalidade de trabalho é adaptação. Então, tem contextos que a gente pode adaptar um modelo e tem contextos que a gente pode adaptar outro e fazer ambos funcionar. E também tem contextos em que, por exemplo, trabalho remoto não é possível, pelo menos ele não é adequado. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Obrigado pelas participações. O que as evidências mostram? Tem um livro esse livro aqui da ENAP, acho que vai ter, se não tiver o link dele aqui, depois eu coloco. Tem ele em e-book, é disponível de forma gratuita. E nesse livro aqui tem um case do Laboragov, que é esse que está destacado aqui, que chamou o projeto Perfis. O objetivo desse projeto é identificar os perfis, né, das pessoas, as personas, como a gente costuma falar quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, para que a gente pudesse adaptar da melhor forma o trabalho remoto, no caso aqui foi no contexto da pandemia, para que as pessoas tivessem esse bem-estar e esse ganho de desempenho. Então, depois vai ficar como referência para vocês. Mas o que a gente identificou? Que tem alguns ruídos, algumas questões que são diferentes da realidade. Por exemplo, né, o mapa de insights que surgiu dessa pesquisa mostrou que uma fala que representava um grupo de pessoas, a persona, eles pensavam que a pessoa está em casa, estando em casa, produzir o que faria em casa teria que ser o mínimo que ela produzia no presencial. Então, o trabalho não presencial, muitas vezes, é visto como benefício, não como uma forma de trabalho. Isso é equivocado, é só uma forma diferente da pessoa estar trabalhando. Mas tem né, pessoas que pensam que é um benefício, então, por isso, sei lá, a pessoa deveria compensar esse benefício que ela está recebendo de alguma forma. Mas o insight que a gente tem, aprofundando e imergindo na realidade, é que trabalhar remotamente não significa estar disponível o tempo todo. Essa forma de trabalho é potencialmente assíncrona. Essa forma de trabalho, né, é o trabalho remoto ou o home office. Outro mapa de insight a respeito dos problemas, trouxe essa frase aqui, resumindo o grupo: talvez nosso trabalho não dependa mais de métricas que nunca funcionaram. Então, aqui a gente evidenciou que muitos problemas do serviço público foram evidenciados no trabalho não presencial, mas que também são evidenciadas no presencial, são problemas que são de ambos, então não é da metodologia, e alguns insights que surgiram o valor do trabalho não está na métrica, mas na efetividade das entregas. No trabalho remoto imposto, o controle assumiu novas formas. Então, excesso de reuniões, relatórios diários, mais um acompanhamento bem próximo, o que não é ideal quando a gente está em teletrabalho, a gente vai ver um pouco sobre isso. As pessoas não querem perder tempo com a comunicação formal e improdutiva e querem investir tempo em trocas informais e aprendizagem coletiva, que é exatamente o que a maioria de vocês manifestou interesse vindo aqui. Para mães e pais, a dinâmica do trabalho remoto depende da rede de apoio. Outra questão que a pesquisa trouxe, que o grupo de pessoas aqui representado falou, é presunçoso prever uma forma ideal de trabalho remoto, mas diretrizes são importantes. Então, assim, resumindo essa parte aqui, para não ficar só lendo os slides, a gente entendeu que é preciso adaptação a cada contexto e também não é deixar solto as pessoas no teletrabalho, por exemplo, integral, e esperar que as coisas vão funcionar. Né? Preciso ter uma estratégia, um planejamento, para que isso seja da melhor forma possível. Uma outra pesquisa também, essa aqui até com uma parceria aqui com o Oxford, também na época da pandemia, mas também retratam a nossa realidade. Então, o nome aqui é Enfrentando os Desafios do Trabalho Remoto e Híbrido no Setor Público. Foi realizado em 2021 e envolvendo organizações públicas do Brasil. No caso do Brasil, foi o Ministério da Economia à época, né? Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Aí também envolveu o governo do Chile e do Reino Unido. Então, foi feita uma análise do impacto na vida profissional e quais os desafios enfrentados durante o trabalho. Então, aqui é um resumo das principais achados, que 36% das pessoas gostariam de manter os arranjos remotos em tempo integral, 80% continuariam a teletrabalhar pelo menos 3 dias na semana, 87% estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o teletrabalho, e 98% gostariam de continuar trabalhando remotamente no futuro. Contudo, a maioria, estando satisfeita com o trabalho remoto ou híbrido, nem tudo são flores. Então, aqui a gente coloca que desafios relacionais e de equilíbrio foram identificados. Então, equilibrar ali
a vida no trabalho e a vida fora do trabalho foi um dos grandes fatores que foi identificado. A gente precisa trabalhar isso, não é porque existe esse ponto negativo que a gente vai abandonar essa forma de trabalhar ou dizer que ela é ruim apenas por isso, porque tem formas de contornar isso, a gente vai ver algumas aqui. Então, desse estudo foram elaboradas algumas recomendações, e elas podem ser condensadas nessas duas frases. A primeira recomendação de Oxford aqui tem um link da pesquisa, é fortalecer as habilidades de liderança e as práticas de gestão, e isso para melhorar o apoio sentido pela equipe, o planejamento e a gestão do tempo. E também uma comunicação clara e oportuna. Então, esses foram os pontos centrais que as recomendações trouxeram. A gente tem também essa pesquisa aqui também, essa referência que fala que no trabalho remoto, na medida certa, e a gente vai entender um pouco durante o decorrer dessa manhã, o que seria isso na medida certa, porque só jogado assim pode ficar algo muito subjetivo. Ele promove mais autonomia e mais flexibilidade quando você faz na medida certa, e isso gera produtividade. Contudo, se ele não for na medida certa, principalmente se ele trazer ali a necessidade de horas extras ou carga aumentada de trabalho, ele vai gerar uma baixa produtividade. E também, se a gente não cuidar, seja no presencial ou seja no online, das pessoas, tiver um foco nas pessoas e com essa questão do trabalho, a gente pode incorrer no burnout, que a gente pode traduzir aqui como um esgotamento. Então, a ONU, em 2019, definiu o burnout como um fenômeno ocupacional, para trazer mais visibilidade a respeito disso, até incluído no CID, salvo engano, é o 011. Então, a gente entende que é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, e a definição que a ONU traz é essa terceira que está em negrito. É um sentimento de exaustão, de negativismo e eficácia profissional diminuída. Então, a gente tem que evitar esse burnout a todo custo, porque isso não é benéfico nem para a pessoa individualmente, nem para a organização. Aqui são 5 fatores relacionados, ou altamente relacionados com o burnout. É o tratamento injusto no trabalho, a carga de trabalho não gerenciável, a falta de clareza de função, a falta de comunicação e apoio do gerente e a pressão de tempo irracional. O burnout não é um problema da pessoa, isso é extremamente importante a gente destacar. Muitas pessoas têm essa visão de que a gente coloca a culpa nesse sentido aqui na vítima, né? Então não é um problema da pessoa, mas sim a responsabilidade da organização que a emprega, porque envolve a questão de práticas de gestão, de liderança. As estratégias de prevenção ao esgotamento estão ligadas a boas práticas de gestão e governança, e um olhar sistêmico e antecipado para a resolução do burnout pode salvar vidas, aumentar a produtividade, a eficiência e os resultados. Então, é muito importante a gente ter uma atenção a isso, que é um dado meio alarmante, que de 125 a 190 bilhões de dólares são gastos com saúde física e mental todos os anos associados ao excesso de trabalho. O número ele é bem variável, 125 a 190, apesar de estar na casa dos bilhões, porque foi avaliado um período de anos muito grande. Né? Então, por isso que fala todos os anos dentro dessa pesquisa. Aqui a gente queria fazer uma enquete rapidinho. Eu queria que vocês lessem essas 7 perguntas aqui e anotassem para quantas delas vocês respondem afirmativo, né? Vocês respondem com sim. Mas vocês só vão responder com sim se for recorrente. Então, por exemplo, sente-se emocionalmente esgotado após o dia de trabalho? Se for um dia ou outro, se é um dia ou outro, não é sim. Mas se é com recorrência, a resposta seria um sim. Aí eu quero que vocês contem quantos sims vocês vão marcar aqui nessas perguntas. Quem for terminando, pode colocar no chat o número de sims que vocês responderam, por favor. É só o número. Se for 3 sim, aí coloca 3, só o número 3. Se foi 4, número 4 e assim por diante.
Maravilha, vou dar mais um tempinho para quem ainda não leu todas. Estou vendo que vocês colocaram aqui, aí vão colocando no chat. Obrigado pela participação, gente. Estou vendo que vocês estão bem. A maioria tá baixo aqui, os números. Só teve um, pelo menos que eu olhei aqui por alto, que foi o mais alto. Acho que deu tempo de todo mundo responder. Aqui vocês podem ter uma métrica. Isso aqui não é uma pesquisa muito acadêmica no sentido de embasada, porque para fazer essa avaliação a gente teria que pegar não só questões quantitativas, mas qualitativas e usar alguns cálculos mais elaborados para estar expondo esse resultado. Mas como a gente está no ambiente aqui de palestra mais rápido, a gente adaptou para essas perguntas. Então, se você respondeu até 3 perguntas que eu vi que foi a maioria, a gente entende que não deveria, mas acontece, é normal. Alguns ali são bem comuns e a gente tem que ter uma atenção para tentar evitá-los, mas tudo bem. Se for de 4 a 5, a gente entende que algo precisa ser mudado, porque pode ser que esteja caminhando para um caminho indesejado, o que pode gerar consequências negativas. E ali foi um erro, era para ser 6 a 7, né? No caso, ele está 6 a 5, a gente faz a correção, é de 6 a 7. Até bebi uma água para falar. Cuidado com o burnout. Então, você está muito próximo do burnout. Quem respondeu de 6 a 7 aí, espero que não tenha sido quase ninguém ou ninguém, mas realmente precisa ter atenção, porque o burnout ele é silencioso, assim como outras manifestações que a gente tem no sentido de saúde. Ele não é configurado exatamente como uma questão de saúde médica, mas é um sintoma aí do trabalho que afeta, assim, a nossa saúde, principalmente o psicológico. A gente tem que ter cuidado também quando a gente vai tentar trabalhar com nossas equipes com o furor corporativo. Esse é um termo que foi cunhado pelo pesquisador Ferreira, ele é professor da Universidade de Brasília, e o que ele chama de ofurô corporativo? O furor corporativo seria algumas práticas, algumas intervenções que a gente faz no nosso ambiente de trabalho com o intuito positivo, na maioria dos casos, quase que 100% deles, de sim melhorar a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. Mas o que a pesquisa dele identificou, e no artigo ele detalha isso melhor, é que algumas práticas, e a maioria das que a gente vê no dia a dia, elas têm uma eficácia muito fugaz. Então, ela passa muito rápido, ela não tem uma perenidade e ela tem baixa possibilidade ou eficiência, digamos assim, para gerar engajamento. Então, só para dar alguns exemplos, né? Às vezes a gente chega numa data comemorativa, Dia das Mães, aí você vai receber um chocolatinho lá, um bombom na mesa, um mimo. A gente faz uma festa de final de ano, junta o pessoal enfim, da equipe ali, faz uma festa de final de ano. A gente promove momentos de happy hour, sei lá, festa junina, aí a gente faz uma festa junina ali no ambiente de trabalho. Então, esse tipo ou então, sei lá, vou colocar uma mesa de sinuca lá com o pessoal meio que inspirado no Google, alguns puffs para o pessoal sentar. Então, a pesquisa mostra que tem eficácia, sim, as pessoas gostam disso, é positivo, as pessoas se sentem bem, mas isso elas se sentem bem e gostam enquanto está acontecendo. Elas querem até que se mantenha esse tipo de atividade. Mas depois que passa, você recebeu um bombom ali, fez uma confraternização e voltou no dia seguinte, ou até da própria atividade, se for no ambiente de trabalho, rapidamente você já volta no mesmo espírito que você estava antes, para o trabalho do jeito que você estava antes. Não tem muita eficácia em termos nem a médio prazo e nem muito menos a longo prazo, principalmente no engajamento das pessoas. Em alguns contextos pode até soar cínico. Então, o ambiente está realmente tóxico, está horrível, e algumas dessas promoções de intervenção, elas podem soar como cínico, uma tentativa de camuflar o real problema que está por trás. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão do furor corporativo e tratar realmente das pessoas no dia a dia com outras práticas que são mais perenes, digamos assim. Depois vocês podem aprofundar ali na questão do artigo. Tem essa questão aqui também que a gente tem que trabalhar, porque quando a gente vai falar de qualidade de vida no trabalho, que é o QVT, existe uma perspectiva de qualidade de vida no trabalho assistencialista. Essa a gente deve evitar. E por que devemos evitar essa qualidade de vida no trabalho assistencialista? Porque ela foca no indivíduo como uma variável de ajuste, ou seja, eu tenho que resolver o problema do indivíduo
Então, eu não vou mexer no ambiente, não vou mexer nas práticas, não vou mexer em nada que não seja o indivíduo. Então, assim, ele que se vire, ele que se adapte, e ele que fique bem no ambiente que está aqui. Então, o problema é o indivíduo, e se ele não conseguir resolver, eu troco o indivíduo, ou no caso do serviço público, se eu não puder trocar, a questão da estabilidade, eu devolvo ele para o RH, enfim, coloco ele no banco de reservas, digamos assim. O que a gente tem que procurar é a qualidade de vida no trabalho contra-hegemônica, que é o chamado. E aqui é exatamente o contrário, a gente adapta o trabalho ao ser humano. É claro que, assim como a gente não vai soltar as pessoas no teletrabalho, no home office, sem nenhuma regra, sem nenhum planejamento, e de qualquer jeito, a gente também não vai adaptar o trabalho à pessoa 100%. Então, se a pessoa, né, não quer trabalhar ou quer trabalhar de uma forma que também é inadequada, a gente não vai permitir. Também não podemos ser radicais nesse sentido. Então, 4 aspectos da qualidade de vida no trabalho que, nesse sentido, contra-hegemônico. Primeiro, a gente tem a organização do trabalho, e aqui envolve gestão, rotinas, tempo, então é questão de organização geral mesmo, tanto individual quanto de equipe. As condições de trabalho, e aqui condições também é no sentido bem amplo, em diversas perspectivas. É condição de trabalho desde a perspectiva física, seja a pessoa estando no presencial ou em casa, então ela ter condições, né, se está em casa, ter realmente um dispositivo, uma internet, né, um local adequado, e isso também vale para o presencial, como condições de trabalho que envolve segurança psicológica, por exemplo, que foi falado ontem, e o Marcelo vai dar uma retocada hoje, para quem não estava ontem e está relembrando. Relações socioprofissionais, então ter um relacionamento entre as pessoas, entre os pares, hierarquias e externa é extremamente importante. E a gente tem formas de mitigar esse problema das relações socioprofissionais quando a gente está em teletrabalho integral. Então, como eu falei, a grande palavra lá atrás na pergunta de qual é a modalidade melhor é adaptação. Então, um dos pontos que é bem recorrente de forma negativa do teletrabalho integral é essa baixa integração entre as pessoas, as relações socioprofissionais, interpessoais, elas tendem a diminuir se comparado com o ambiente presencial ou com o híbrido. Mas existem técnicas, existem formas para a gente mitigar isso. E um quarto ponto seria o reconhecimento e crescimento profissional. A gente tem aqui a institucionalização e a preocupação do governo cada vez mais crescente com essa questão da qualidade de vida no trabalho. Um exemplo é a inclusão da qualidade de vida no trabalho no programa de gestão e desempenho, o conhecido PGD. Aqui repetiu o slide. E aqui, lembra aquelas recomendações de Oxford que eu coloquei lá atrás, que nem eram muitas, eram só 2 frases? Na primeira, a gente precisa fortalecer as habilidades de liderança e práticas de gestão. A gente tem inúmeras referências, a gente só trouxe uma aqui, no caso aqui é de 2022, mas também se aplica, que a liderança é um dos fatores mais importantes para um trabalho de equipe remoto eficaz. Então, a liderança tem um papel-chave, não somente nesse contexto, mas em muitos outros, como vocês bem sabem. E o governo tem mostrado preocupação desde de alguns anos já atrás com relação a isso. No Executivo Federal, a gente tem um exemplo do programa Lideragov, que é um programa de desenvolvimento de líderes. O Marcelo, inclusive, ele acho que é da turma 4, por isso que quando vai apresentar o currículo do Marcelo, ele fala que ele é Lideragover 4.0, quer dizer que ele participou da turma, dessa formação, desse programa para desenvolvimento de líderes, da 4ª turma. Então tem esse termo, se vocês escutarem, e é interessante quem tiver a possibilidade de conhecer, mas esse é apenas um exemplo. Mas também, aquelas pessoas que não são líderes podem achar que não tem nenhuma responsabilidade nesse contexto, mas não é assim. É essencial o desenvolvimento de todas as pessoas da equipe. E, inclusive, mesmo que fosse só de lideranças, a gente no Labora relembra que, na prática, na realidade, o que a gente mais vê é o contexto de lideranças situacionais. O que quer dizer isso? Que a gente tem líderes em momentos diversos, em contextos diversos, pelas pessoas envolvidas naquela equipe, e não somente pelos chefes que estão ali nomeados publicamente como uma chefia. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que todas as pessoas têm um papel importante. E, independente do modelo de trabalho, todos devem ter autogestão. Isso tem sido cada vez mais destacado. E o que seria essa autogestão? É a capacidade de definir sua rotina de trabalho com responsabilidade para garantir as entregas com qualidade e no prazo. Então, aqui a gente já vê que, por exemplo, no teletrabalho, as pessoas começam a ter um contorno, um limite e regras definidas para a atuação
o sucesso da atuação daquela pessoa, seja no teletrabalho integral ou no presencial. A gente precisa ter entregas com qualidade no prazo, e isso envolve uma medida muito grande aí, que é pessoal de cada um, que é de autogestão. Também extremamente importante, cada vez mais importante, inclusive nessa onda que a gente tem visto aí, parece que está só crescendo, de inteligência artificial, as competências sociocomportamentais e emocionais, né, as conhecidas soft ou people skills. Então, isso aqui foi falado ontem, o Marcelo até projetou esse mesmo slide, só para reforçar quem não estava, que esse aqui é pelo Adam Grant, né, o professor da Wharton School. Ele fala que a ironia das soft skills é que elas são mais difíceis de desenvolver. Então, mas ao mesmo tempo é o que nos diferencia das máquinas e das IAs, né, que estão por aí agora a todo lugar. Então, liderança, comunicação, colaboração, criatividade e adaptabilidade podem não ser habilidades técnicas, mas são cada vez mais vitais. Então, habilidades sociocomportamentais e emocionais são as habilidades que tornam os humanos indispensáveis. Essas que estão listadas aqui em cima são mais sociocomportamentais, mas também tem muitas habilidades emocionais. Essa frase aqui também para a gente refletir, you can't do a good job if your job is all you do. Então, não dá para fazer um bom trabalho se tudo que você faz é trabalhar. É mais uma reflexão a respeito da sobrecarga que possamos estar sofrendo no nosso trabalho. Tem sempre aquela pergunta, e a gente fala sobre isso na perspectiva do LaboraGov, como a gente entende essa dimensão, né? A gente sabe que a vida é uma só, mas é preciso equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. O que a gente entende e fala sobre isso é que isso daqui é um ciclo que tem que ser continuado e que a gente tem que procurar harmonia entre essas duas dimensões, porque uma sim vai interferir na outra, já que a vida é uma só. Então não dá para você largar tudo aquilo que envolve a sua vida pessoal e está te afetando quando você vai trabalhar e vice-versa. Então, a gente tem aqui 5 passos que podem ajudar no alcance do equilíbrio, não quer dizer que vão, mas que podem. Isso aqui é toda vez que vocês verem essa referência aqui, HBR é do Harvard Business Review. Então, tem muita referência que a gente pega de lá. Então, dê uma pausa e desnormalize. O que isso quer dizer? Dê uma pausa para você refletir em como está a sua rotina, o que você tem feito, como isso tem afetado a sua pessoa. Isso já entra até no segundo ponto, que é preste atenção nas suas emoções. E desnormalize. O que quer dizer isso? Tornar não normal ou não comum na rotina de forma que você não perceba, talvez algumas práticas, alguns comportamentos que estejam te afetando negativamente. O 3, repriorize. Então, também está tudo atrelado ao primeiro. Parar para dar uma pausa, refletir e talvez repriorizar algumas questões, talvez repriorizar a sua saúde. Tá mudo já. Voltou? Estamos escutando? Voltou. Deixa eu tentar colocar aqui de novo no microfone do fone, que ele é melhor. Estamos continuando escutando agora? Voltou? Sim, sim. Maravilha. Marcelo já ficou com frio ali, que ele já teria que entrar antes. Já estou indo, Marcelo. Já estou tranquilo aqui. E o último aqui, os últimos, né, seria considere suas alternativas. Então, considerar suas alternativas de mudança mesmo e de flexibilidade de você poder adaptar o que você está ao seu contexto de trabalho. E o último, implemente as mudanças que são possíveis para estar melhorando ali seu ambiente. A gente tem essa reflexão aqui, que é o equilíbrio entre o trabalho e a vida, né? É um ciclo, então não é uma conquista, não é que você conseguiu chegar no equilíbrio e pronto, agora é uma conquista, isso é meu e eu não preciso fazer mais nada, está garantido. A gente precisa prestar atenção. Aqui são referências, vale mais para quando vocês pegarem os materiais de onde desenvolver habilidades. Então, são todos ambientes grátis, que vocês podem estar fazendo cursos e treinamentos. Aqui tem indicação de alguns cursos que vocês podem estar fazendo, no caso da escola virtual, VG ali. Aqui também mais sugestão de cursos que vocês podem estar fazendo, tudo nessa perspectiva do que nós temos conversado aqui. Mais curso. Esse aqui é um jabá nosso, é um curso da nossa líder Luana, que fala sobre Employee Experience, que seria a experiência do usuário, e trazendo para o nosso ambiente público do servidor e da servidora. E tem muito DNA do Labora aqui nesse curso. Então, quem quiser saber bastante, pode acompanhar lá.
Outra recomendação de Oxford é a comunicação clara e oportuna. Então, nós temos aqui o famoso John Kotler, que ele fala que nada enfraquece mais a mudança do que comportamentos por parte de lideranças que são incongruentes com a comunicação verbal. Então, a comunicação eficaz é a responsabilidade de cada membro da equipe, novamente trazendo a responsabilidade para todas as pessoas, e a reflexão né, que a gente chama aqui em inglês de walk the talk, que é faça o que você fala. Né? É importante ter essa coerência que foi falada aqui, para não ter essa incongruência. Então, iniciativas individuais de comunicação está associada a uma maior confiança nas equipes. A gente vai falar um pouquinho sobre confiança, porque tudo começa pela confiança. A gente tem essa pesquisa que fala que, em comparação com pessoas em organizações de baixa confiança, ou seja, olhando para as organizações de baixa confiança e tendo em perspectiva que a nossa é uma organização de alta confiança, as pessoas da nossa organização, às vezes fica truncada essa interpretação, elas relataram esses aumentos percentuais. Então, primeiro, mais energia no trabalho. Só isso aqui já garantiria uma preocupação com a confiança. Também do Harvard Business Review, isso aqui é uma pesquisa do Paul Zek. Enfim, depois vocês podem ver com calma, mas vocês veem que são todos pontos positivos, mais envolvimento, menos estresse, mais produtividade, isso tudo envolvendo só a questão da confiança, de trabalhar a confiança. Simon Sinek, aquele do Círculo Dourado, lá do início, ele fala que um time não é um grupo de pessoas que trabalham juntas, mas um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Ele traz à tona novamente essa questão da confiança, e ele reforça quando ele diz que quando os líderes estão dispostos a priorizar a confiança sobre o desempenho quase sempre vem na sequência. Ou seja, né, parece estranho que eu como servidor público, inclusive por lei devo desempenhar uma eficácia, uma efetividade naquilo que eu estou fazendo, e eu vou priorizar a confiança, a relação pessoal, e abre aspas, né, deixar de lado ou em segundo plano o desempenho, mas as pesquisas mostram que quando a gente faz isso, o desempenho acaba melhorando. Também essa pesquisa aqui, sozinha, a gente faz uma oficina de mais de um dia, que ela é bastante interessante, ela traz à tona 8 comportamentos de gestão que geram a confiança, né? Porque a gente está falando tanto de confiança, mas como que eu gero confiança? Parece algo subjetivo, que surge de uma relação natural entre as pessoas, mas tem formas da gente induzir que isso aconteça. Então, reconhecer a excelência, né, o trabalho das pessoas, dando feedback, desafiar as pessoas a entrar no flow, isso aqui é uma teoria que existe até esse livro, mas aqui o destaque é que a gente tem que desafiar as pessoas na medida de suas capacidades. A gente não pode exceder também a capacidade da pessoa, senão ela desiste e acaba tendo um efeito contrário. Dar autonomia para as pessoas, dê também escolhas a elas, que elas possam, né, escolher, por exemplo, como executar uma determinada tarefa e não ficar muito fechada no como. Dê transparência às informações, principalmente para a equipe, encorajar o desenvolvimento para a vida. Isso aqui é bastante interessante, tem muitas pesquisas que trazem isso, que quando a gente encoraja o desenvolvimento das pessoas em âmbitos que não vão ter relação direta com o trabalho, isso tem um benefício no trabalho. Construa relacionamentos e mostre vulnerabilidade. Esse último, mostrar vulnerabilidade, a Brené Brown, que fala um pouco sobre isso, ela é bem famosa pelo livro dela a respeito de que fala sobre esse tema, mas ela também tem muitos vídeos naquele TED Talk que ela fala que é importante a gente se mostrar como humanos que somos, e isso envolve também mostrar a vulnerabilidade. A gente tem esse material todo mastigadinho, todo compilado no nosso site, o link está aqui, depois vocês vão poder acessar lá e ver. E por último aqui, para finalizar a minha parte, depois passar para o Marcelo, use a tecnologias e as ferramentas a seu favor. A gente entende que a tecnologia deve ser usada para assegurar uma comunicação eficaz da equipe, para trocar informações, enfim, mas ela é um meio, ela não é o fim. Então, a gente não pode se apegar a uma ferramenta. A gente traz essa pergunta, pode o WhatsApp no trabalho? Ou, na verdade, para o trabalho, né? Porque a gente pode usar no trabalho, mas sem ser para o trabalho. A gente entende que não, pelo menos no Laboragov é assim que a gente trabalha. A gente até dá essa sugestão de parar de usar o WhatsApp para o dia a dia do trabalho. Por quê? Porque é improvável que você foque apenas nos chats de trabalho. As constantes notificações fazem você perder tempo e foco. A comunicação síncrona induz uma resposta imediata. E quem chega na equipe não tem acesso ao histórico, se é de um projeto que estava sendo discutido, não tem separação. Os áudios dificultam a organização e a busca de informação. Então, se possível, no contexto, não sei se é o de vocês, mas, por exemplo, muitos órgãos hoje na administração pública federal, pelo menos, usa as soluções da Microsoft, e a gente usa muito o Teams aqui. Então, por exemplo, no Labora, a gente usa o Teams e separa chats por projeto. Então, quem não está envolvido naquele projeto não participa do chat e não precisa ter acesso àquela informação.
que a gente tem até essa frase aqui bem marcante, que é obrigado pela informação que você não me deu, porque a gente vive no excesso de tanta informação e às vezes a gente é bombardeado com informação que não nos interessa. E muita informação faz as pessoas hesitarem, travarem muitas vezes em realmente executar. A gente tem algumas discussões, algumas pesquisas que falam de uma forma, né, analógica aqui, do consumo das informações. Então, o ser humano moderno gasta mais de 11 horas a cada 24 horas em consumo constante. Consumo de quê? De informação. E aí, seja na rede social, seja num cartaz que você vê na rua, enfim, seja na televisão, qualquer que seja o ambiente. A gente precisa ter uma atenção para isso. Por quê? Né? De que a informação se alimenta? No fim, a gente sabe. O que a informação consome é bastante óbvio. Ela consome a atenção, principalmente a rede social. Então, a gente tem que ter muito atenção com essa perda de tempo, de atenção, de concentração, para direcionar para aquilo que a gente quer, seja no âmbito pessoal ou profissional. A gente tem essa perspectiva aqui, e também estudos demonstram isso daqui, que tem essa dúvida, né? Áudio e fala versus escrita. A gente, né, o que a gente pensa aqui? Se a informação é importante, você deve escrever para ficar registrado, e aí melhor que você escreva, porque você reflete quando você vai escrever. Mas se envolve sentimento, então você fala, né? Você liga para a pessoa, fala pessoalmente. E antes de escrever, a gente precisa definir muito bem a mensagem. Então, tem até essa frase célere aqui do Voltaire, que ele fala: escrevo uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. Ou seja, não tenho tempo de refletir e gastar tempo para que você economize tempo na leitura. É mais ou menos essa reflexão. Para resolver isso daqui, a gente tem as práticas de linguagem simples. Linguagem simples é um método, né? Existe até o termo em inglês, plain language, que a Eloisa Fish é a principal, digamos assim, divulgadora, referência no Brasil a respeito desse tema. Então, é mais ou menos você escrever pensando no seu público e escrever de uma forma que é a mais eficiente possível. Não é escrever de forma simplória, não é escrever de uma forma largada ou de qualquer jeito, sem obediência às regras ortográficas, ou por aí vai. Aqui tem um exemplo. É uma frase que ela sempre pega exemplos concretos, reais. A frase que tinha: no Brasil, a atividade agrícola exibiu queda na produção, a atividade agrícola exibiu queda na produção, uma consequência dos baixos índices pluviométricos. Então, tem muito termo técnico, a frase está um pouco truncada, poderia ser reescrita da forma como ela colocou. A produção agrícola diminuiu no Brasil por conta da pouca chuva. Fica claro para a maioria das pessoas e a mensagem ela é transmitida. Outra também real, isso aqui estava acho que no site do Bacen, o Pix é seguro? Era uma pergunta que tinha, e a resposta era: todas as transações ocorrerão por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada em uma rede protegida e apartada da internet. Parece até questão de concurso da área de informática. Né? Poderia ter sido reescrito. Sim, quando você faz um Pix, o envio do dinheiro de um banco para o outro acontece em um local protegido, fora da internet. Não preciso entrar em detalhes técnicos. Aqui é um exemplo do LaboraGov. A gente tem essa cara mais descontraída, vocês podem até ver nos próprios slides, mas a gente adota isso em todos os nossos contextos, porque nós somos os humanos, nós, né, tem essa questão da relação, e o nosso ambiente de laboratório também permite. Então, a gente troca esses e-mails muito extensos e complexos por algo mais com marcações, destacando o que é mais importante primeiro, colocando um emoji ali, imagem. Então, é uma forma de aplicar a linguagem simples. De forma bem resumida, esses aqui são os tópicos a respeito da linguagem simples. Então, evitar o que está à esquerda e procurar o que está à direita. O material vai ficar disponível, depois vocês acompanham. É importante a gente fazer acordos, tem uma referência a respeito disso. Isso aqui é um exemplo de 2025 do LaboraGov, que a gente fez acordos. Então, a gente vai fazendo acordos, discutindo a respeito de todo o que tipo de informação que vocês imaginarem. Que eu vou passar a bola para o Marcelo. Obrigado, Jair. Marcelo, você pode projetar por cima aí? Acho que é melhor você descompartilhar, senão vai ficar 2 vezes igual aquela outra. Ah, tá, calma aí. Só um minuto. Acho que parou. Eu vou compartilhar aqui. Foi, né? Foi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Marcelo,
eu apresentei ontem também aqui, junto com a Larissa. Para quem não esteve ontem, para quem não lembra de mim, eu sou um homem negro, de pele parda, e tenho cabelos pretos, curtos, crespos. Eu uso um óculos com armação preta de plástico, acho, não sei que material é esse. Estou usando uma blusa preta, fones de ouvido que percorre por cima da minha cabeça, e eu estou com fundo de tela embaçado, né? Então, eu estou em casa mesmo, estou com fundo de tela embaçado. Como o Jair falou, a gente tem muito conteúdo, muita coisa, muita prática. A gente funciona como num laboratório onde a gente consegue pegar um problema, testar alguma solução, reproduzir a solução e ver se deu certo. Se deu certo, a gente tenta escalar isso em outros órgãos. Então, a gente tem muita coisa, a apresentação de hoje tem muita informação, tem muita coisa. Também vou ter que falar no modo 1.5, 1.7,5 para poder ver se eu passo todo o conteúdo. Mas eu vou falar um pouco das nossas práticas. Agora, quero falar um pouco de reuniões produtivas, técnicas e cases. Deixa eu botar aqui o mouse. Olha só que legal. Vou mostrar mesmo assim. Ok, porque tinha uma figura aqui, né, que não está aparecendo. Enfim, vamos fazer uma reunião? Acho que muita gente, quando pensa na palavra reunião, já fica assim, meio cansativo, será que, não, de novo, não podia só mandar um e-mail para a gente? Mas eu vi uma frase uma vez também numa palestra que eu fui, que nós somos adultos, nós trabalhamos, dependendo do cargo que a gente trabalha, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos trabalhar com outras pessoas, nós precisamos trocar ideias, nós precisamos compartilhar e criar juntos dependendo do nosso cargo, nossa atribuição. E a reunião, ela faz parte, sim, do nosso dia a dia, ela faz parte, sim, da nossa relação de trabalho, ela é importante também, a gente precisa também parar de demonizar a reunião, ela só precisa ser mais eficaz, eficiente. Ela precisa ser ali melhorada, no sentido que todos saiam ganhando e que a produtividade não seja impactada, e a produtividade não seja ali impedida, né, de acontecer. Existe a Microsoft fez um estudo, né, ela tem capacidade de fazer isso. Ela, durante um dia, ela conseguiu observar que são utilizados 2,7 bilhões de minutos em reuniões no mundo inteiro. E lógico que eles comemoram esse número, né? Para eles é importante, porque eles vendem ferramenta de reunião. Então, para eles é muito bom isso. E é legal eles saberem desse número, porque eles vão aperfeiçoando a sua ferramenta também. A pandemia, quando a gente trabalha no modo remoto, a pandemia exigiu que as tecnologias fossem melhoradas e fossem aperfeiçoadas, e ela tem corrido, e as ferramentas de reunião virtual, pois elas têm melhorado a cada dia. Né? Esse aumento, esse número, essa pesquisa foi feita mais ou menos em 2022, se eu não me engano. Então, teve um aumento de 200% em relação a março de 2020. Porque até março de 2020, a gente não foi o advento da pandemia. Né? Eu comecei a trabalhar de forma remota em abril de 2020. E estou até hoje trabalhando de forma 100% remota. Algumas pesquisas foram feitas que nós temos, na realidade, reuniões em excesso. A gente precisa pensar um pouco sobre essa questão das reuniões. Uma pesquisa feita com 182 gerentes sêniores, né? 65% disseram que as reuniões os impedem de concluir seu próprio trabalho. A gente tem reunião. 71% considera as reuniões improdutivas e ineficientes. 64% disseram que as reuniões vêm a custo de pensamentos profundos, e 62% das reuniões perdem oportunidade para aproximar a equipe. Então, assim, aqui eu estou falando de reunião de forma geral, tá? Tanto a reunião remota quanto a reunião presencial. E o que a gente quer debater é o seguinte: a gente não quer acabar com a reunião, mas uma vez ela sendo necessária, uma vez a gente precisando trabalhar por meio da reunião, dessa ferramenta de reunião, como otimizar esse tempo, como melhorar essa ferramenta, né? Quando as reuniões foram melhoradas, foram trabalhadas, elas foram otimizadas, nessa pesquisa aqui, 3 meses depois fizeram uma nova pesquisa de reconhecimento de satisfação, 42% da equipe diz que aumentou a colaboração em equipe quando essas reuniões foram melhoradas. 32% disse que teve aumento na segurança psicológica. 28% teve aumento no desempenho da equipe. Ou seja, a questão não é acabar com a reunião em si.
mas sim otimizar essas reuniões, porque elas são necessárias, sim. Então, a classificação da satisfação dos entrevistados com equilíbrio entre trabalho e vida aumentou de 62% para 92%. Então, a gente tem que parar um pouco com essa coisa da reunião e entender que cada minuto gasto desperdiça um tempo de trabalho solo. Então, assim, como a gente vai melhorar essas reuniões, né? Aqui eu tenho algumas dicas, e, de novo, a gente está falando bem correndo, para poder vocês refletirem melhor, mas numa reunião, tanto virtual quanto remota, a gente precisa focar em algumas técnicas, como, por exemplo, intervenções verbais. Vamos evitar falar 10, 15, 8 minutos que seja. Vamos tentar focar que cada pessoa, quando fala em uma reunião, ela tem um tempo de fala de 1 a 2 minutos, que ela seja objetiva, seja efetiva na sua fala e seja transmita o que ela quer falar de fato, em vez de ficar rodeando e enrolando, né, no seu tempo. E eu, se vocês perceberam já, desde ontem, eu sou uma pessoa que fala muito. Então, para mim, isso é um exercício que requer treino e treino, né, para poder cortar a minha fala. Exponha com clareza suas expectativas. Se vocês estão numa reunião com 2, 3 pessoas, não só falem e desperdicem palavras e descarreguem palavras na cabeça das pessoas. Tentam ser claro no que você está falando e alinhem as expectativas. Quando alguém falar alguma coisa, você repita o que ela falou para ver se você realmente entendeu o que ela falou. Então você disse isso, para a gente poder alinhar as expectativas. Vamos focar no assunto também. A reunião fica produtiva se a gente foca no assunto, em vez de ficar... Às vezes as reuniões precisam de um quebra-gelo, claro que precisa de um quebra-gelo, precisa de um contexto, precisa de um alinhamento, mas passada essa fase da reunião, vamos focar no assunto, para que ela possa ocorrer de forma efetiva. Otimizar o tempo. Se a gente puder, em alguns momentos, fazer atividades assíncronas, eu já vou falar um pouco sobre isso, vamos fazer atividades assíncronas antes, para quando chegar na reunião, a gente já partir de um ponto, já tem um ponto de partida que está lá na frente. Se a gente precisa, vamos debater como otimizar um projeto nosso, como a gente vai fazer uma reunião por exemplo, de verificação do andamento de um projeto. De verificação de andamento do projeto. De forma assíncrona, as pessoas já podem escrever que parte da etapa ela está trabalhando, o que ela já avançou nos últimos 15 dias. Para, no momento da reunião, você só ler o que já está escrito e alinhar os próximos passos. Se chegar na reunião, cada um for dizendo o que está fazendo, a gente já perde uns 30 minutos. Então, a gente conseguir de forma assíncrona, antecipadamente, já cada um escrever e já mandar para os outros o que ela já cumpriu desde os últimos 15 dias, de forma assíncrona, na reunião você já pode verificar, você já até leu antes que cada um escreveu, e aí você já pode partir para as próximas etapas. Então, o que a gente puder ganhar tempo com isso, fazer atividade assim, é muito melhor. Vamos tentar marcar reuniões com períodos de tempo já pré-determinados. Essas reuniões, de 30 minutos são as reuniões ideais. Uma hora de reunião são reuniões eventuais, e mais de uma hora já deixa para ser as reuniões mais raras. A gente tem muitas reuniões de equipe aqui no laboratório, porque nós todos trabalhamos 100% online, remoto. Então, a gente não tem nem sala física aqui no Ministério. Cada um trabalha da sua casa. Então, as reuniões de mais de uma hora são aquelas reuniões que realmente estão com data marcada já antecipadamente há muito tempo. Então, eu já sei que vai ter aquela reunião de mais de uma hora. A reunião já tem o seu tempo determinado. Mas as reuniões que eu faço com o Jair, por exemplo, para planejar essa oficina, a gente fez no máximo 30 minutos. Então, a gente otimiza o nosso tempo, a gente já debate antecipadamente, já faz questões muito assíncronas e não fica mais de uma hora conversando, Jair, ou mais 2, 3 pessoas. As reuniões com mais de uma hora são reuniões de grupo todo e que a gente já sabe que vai ter esse tempo de reunião. Outra coisa, convide só quem precisa estar na reunião realmente. Essa coisa de chamar todo mundo para vai que alguém não deveria estar, é melhor pecar pelo excesso, às vezes não funciona para as reuniões. Não tem nada pior do que você estar num lugar que você não precisa estar. E ficar 30 minutos, 40 minutos, uma hora na reunião, que você não precisava estar naquela reunião. Você poderia ter só recebido aquela mensagem, você poderia ter só recebido o resumo da reunião, ou seja, vamos realmente focar em quem precisa estar na reunião e chamar só quem precisa estar. Essa coisa de chamar todo mundo, é comum às vezes as pessoas querem chamar todo mundo porque quer ver todo mundo. Eu quero, o líder lá, eu quero ver todo mundo. E às vezes não precisa disso. Então vamos ser mais objetivos, né, nessa questão de quem convidar para as reuniões. E também uma coisa muito importante para as reuniões é dar voz aos quietos. Todas as pessoas que estão nas reuniões são importantes. Eu vou falar deixar um pouco melhor sobre isso. Como eu falei, vamos tentar priorizar a comunicação assíncrona.
a comunicação não precisa fluir o tempo todo, bate e volta o tempo todo. Times que trabalham online são mais eficazes quando compartilham informações de forma intensa por um curto período. Então, assim, intercalando com períodos mais longos de silêncio e concentração. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, se a gente trabalha de forma remota, é muito melhor você mandar uma mensagem e dar o tempo para a pessoa responder, e quando a pessoa responder, você reflete sobre aquela mensagem. Se você precisar dar uma tréplica, aí sim você dá um tempo e responde. Essa comunicação bate e volta o tempo todo, não faz sentido para quem trabalha em times remotos, às vezes até e também no presencial também. Você não precisa ficar toda hora conversando com a pessoa para trabalhar. Vamos focar, vamos priorizar a comunicação assíncrona e sem trabalhar nossa ansiedade e sem levar a ansiedade para outra pessoa, de que ela tem que me responder, tem que me responder, tem que me responder. Se é urgente, claro, estou falando que existem situações urgentes, momentos que você precisa da resposta da pessoa. Precisou? Liga para a pessoa, ou diz que você precisa daquela resposta. Estou te enviando essa mensagem, eu gostaria de ter essa resposta. Dá um prazo para a pessoa. Em 1 hora você pode me responder, 15 minutos você pode me responder, eu estou precisando de resposta um pouco mais depressa. Mas deixa claro isso. Né? Vamos trabalhar melhor a ansiedade do outro também, para deixar a pessoa saber o que ela precisa. No trabalho assíncrono, as pessoas interagem em momentos diferentes. Isso é importante. A resposta não é imediata e acontece quando o usuário entra na plataforma. Escrever uma mensagem no chat adicional para um colega de trabalho e não esperar que ele responda na hora. Por isso que o Jair falou que é muito importante a gente não usar o WhatsApp. O WhatsApp você se perde. E o WhatsApp, a pessoa não tem só contatos de trabalho. Geralmente ele tem vários. Eu vou mostrar o WhatsApp para vocês. Se eu olhar aqui agora o meu WhatsApp, eu tenho aqui mais de 90 grupos que eu não li mensagem nenhuma ainda. Então, assim, fora o tanto de mensagens que estão dentro desses grupos. Então, assim, é melhor ter um canal de comunicação oficial, e por esse canal de comunicação oficial você vai conseguir mandar suas mensagens e esperar que a pessoa, e dar tempo para a pessoa responder. Né? A mensagem assim, ela permite que o trabalho passe a ser adaptado a diferentes realidades de vida e perfis de comportamentos diversos. Então, quando não há urgente, com certeza tem aquelas pessoas que você conhece aquela pessoa, ou até você mesmo que consegue produzir mais à noite. Né? Então, assim, se você de noite não vai mandar mensagem para ninguém esperar a resposta imediata daquela pessoa. Você vai saber que a pessoa vai responder no dia seguinte. Então, assim, se você instituir essa forma de trabalho assim, você vai conseguir perceber que vai render mais e a ansiedade de vocês vão estar melhor trabalhada. Então, trabalhar colaborativamente não implica trabalhar sempre de forma assíncrona. Podemos nos beneficiar do trabalho assíncrono também. Quer ver um exemplo? Esse aqui a gente estava construindo um trabalho no Laboragov. Aqui é o Miro. Quem estava aqui ontem viu como é que funciona o Miro, junto com o Francisco. A gente fez uma pergunta lá. Crie ideias inovadoras para os desafios apresentados nas perguntas. Seja claro e conciso. Então, tinha uma pergunta lá. Como podemos ampliar o alcance dos nossos servidores, especialmente para servidores que não nos conhecem? Essa pergunta ficou no Miro. Nós demos um prazo para as pessoas responderem de forma assíncrona. A gente não precisou ficar todo mundo na mesma reunião e respondendo essa pergunta. A gente lançou essa pergunta lá no Miro, deu as instruções e as pessoas foram respondendo ao longo do prazo que a gente determinou. Também a gente faz a matriz de esforço impacto para a priorização de projetos. Botamos ali todas as nossas ideias de um projeto, de um projeto que está trabalhando, e demos um prazo para as pessoas votarem. Então, não foi exatamente, a gente não priorizou os projetos no mesmo dia, na mesma reunião. As pessoas votaram nas ideias para o projeto, a gente botou ali a matriz de esforço e impacto, e as pessoas votaram, então, qual projeto que a gente queria trabalhar mais. Então, tudo isso foi feito de forma assíncrona. Passando esse tema, vamos para outro tema. Trabalhar de forma assíncrona ajuda também a gente a entender os perfis comportamentais. Ajuda também porque será que todos gostam de se expressar oralmente na sua equipe? Quando a gente está numa reunião síncrona, a gente começa a pensar e há uma expectativa de que todos devem falar. Se você já chamou as pessoas certas para a reunião, se você já convidou 5 pessoas, então você espera que as 5 pessoas falem. Se você trabalha só de forma síncrona o tempo todo, você vai ter a expectativa que todo mundo vai estar contribuindo e trabalhando e se manifestando o tempo todo. Mas será que todos gostam de expressar oralmente na sua equipe? Será que você é assim também? Você sabe quem prefere escrever, trabalhar sozinho, ou quem não se sente muito confortável em falar, especialmente quando tem muita gente? Então, assim, são perfis de comportamentos diferentes. Existem pessoas introvertidas e extrovertidas, né? Como você se identifica no seu ambiente de trabalho? Tem gente, sim, que realmente
gosta de se expressar mais, gosta de contribuir mais, gosta de falar mais, e tem gente que não. E isso não quer dizer que um serve mais que o outro para a equipe. Eu não gosto que a pessoa fale muito, eu preciso que a pessoa se manifeste. São perfis comportamentais diferentes. E o trabalho assim ajuda a nós captarmos as contribuições de todo tipo de pessoa desses perfis diferentes na equipe, né? A gente tem visto, né, o Adam Grant, ele fala muito que quem fala mais tem mais chance de ascender a cargo de liderança. Independentemente da inteligência e da experiência, os grupos valorizam mais aqueles que aparecem mais, né? Então, é hora da gente parar de recompensar pessoas por dominarem a discussão e começar a valorizar a qualidade sobre a quantidade. Começar a valorizar as pessoas que falam menos, que se manifestam menos. E como que a gente vai conseguir ouvir as pessoas que falam menos? Trabalhar assíncrono é uma forma de a gente estar ganhando a contribuição dessas pessoas, né? Os extrovertidos, a pesquisa mostra que eles são bem mais pagos, promovidos mais rapidamente e avaliados de forma positiva por seus colegas e líderes. Isso é uma tendência nossa de avaliar melhor essas pessoas. Mas a gente precisa resgatar o poder dos quietos, né? As reuniões de brainstorm, como eu até disse ontem, as ideias dos introvertidos acabam sendo suprimidas pelos extrovertidos. Em geral, 3 pessoas falam durante 70% do tempo das reuniões. Quem conduz as reuniões e 2 ou 3 pessoas que participam mais. E a gente precisa resgatar as pessoas que falam menos, né? E uma das fontes que eu já disse aqui, né? O trabalho assíncrono ajuda a buscar essa pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado com essas informações do tipo: ele não trabalha muito bem em equipe, não vai nem nas confraternizações. Ela fica calada em todas as reuniões, não é colaborativo. Você precisa ser mais comunicativo, desse jeito não parece estar engajado. Cuidado, você está aparecendo demais, precisa ser mais discreto, dar menos opinião. Então a gente precisa entender que as pessoas têm perfis de se manifestar, têm formas de se colocar nas reuniões, formas de se colocar nas confraternizações, quando a gente está junto. Então a gente precisa parar de julgar e entender que cada um tem o seu jeito e buscar, e compreendendo isso, como que eu vou conseguir buscar as melhores contribuições dessas pessoas, né? Nenhuma pessoa deve ser avaliada pelo seu nível de extroversão e introversão. Não confunda perfil comportamental com comprometimento, empatia e qualidade nas entregas. Só quem fala mais, quem aparece mais, não quer dizer que ela é mais engajada, que ela está mais comprometida com a equipe. Às vezes ela só é o perfil dela, só gosta de falar mais. Estou nem dizendo que ela gosta de se exibir mais, gosta de aparecer mais. Mas tem pessoas que têm mais facilidade em falar, de se expor, de dizer, de contribuir, mas ela nem por isso ela é mais comprometida com quem não está falando mais ou menos. Tem que tomar cuidado de ficar exigindo que o introvertido seja extrovertido, né? Fala assim, olha, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa introvertida ela pode se comportar de forma extrovertida em alguns momentos. Ela pode até melhorar o humor, aumentar a energia, mas isso dura por um curto espaço de tempo, um curto prazo. Ela é muito esforçoso para ela, é muito trabalhoso para ela ser assim, né? Elas podem ter um prejuízo de longo prazo, né? Na sua forma de se relacionar com as pessoas. Ela pode levar a níveis mais baixos de energia, anulando os benefícios pessoais e profissionais. Então, ela pode se gastar muito naquele momento e depois ela fica completamente esgotada por muito tempo. Então, a gente tem que parar de ficar, né, pedindo que o extrovertido age como extrovertido, né? Os extrovertidos devem avaliar quais tipos de atividades sociais são geralmente relevantes e revigorantes para ela. Ela tem que se conhecer os próprios limites e ter mais tempo para carregar sua bateria social. Então, a gente precisa ter uma cuidado de ficar toda hora exigindo que as pessoas se comportem da mesma maneira. Aí foi uma técnica que eu falei ontem também, do brainstorm Brian White. Isso também, uma vez entendendo o perfil comportamental das pessoas, a gente vai ajudar a gente a mudar um pouco nossa técnica de contribuição nas equipes. Quem é você, né, quando chama você para... Como é que você se sente quando fala assim, vamos fazer uma reunião de brainstorm? Né? Tem gente que odeia, tem gente que fica empolgada, tem gente que fica completamente deslocado, não sei o que fazer, como é que é isso. Então, assim, é muito comum de falar de brainstorm, né? Mas eu trouxe de novo a mesma figura. Essa figura foi feita um trabalho assíncrono e é feito pela técnica do Brian White, ou seja, você escreve de forma anônima, sozinho, no seu tempo, quando você, sem se sentir pressionado, sem você ficar preocupado se as pessoas estão lendo a sua resposta enquanto você está escrevendo e você fica, meu Deus, vocês já vão achar que eu sou burro. Não, então assim, você escreve ali no seu tempo, da sua forma, assim todas as ideias podem aparecer, todas as ideias serão bem-vindas, todas as ideias podem surgir, como a Larissa falou ontem, né? Às vezes, muitas ideias ruins somadas não dão umas ideias medianas.
E elas vão melhorar, elas vão se transformar em ideias boas. Então, assim, trabalhar com o brainwash permite que todas as ideias possam aparecer. E aqui, nesse ponto, a gente vai prezar a quantidade. A gente vai querer que a quantidade apareça aqui. Quando os grupos se reúnem para fazer um brainstorm, muitas boas ideias são perdidas, né? As pessoas mordem a língua devido à pressão de conformidade, barulho, ameaça do ego. Usar uma abordagem de brainwash é gerar ideias separadamente, depois se reunir para avaliar e refinar. A sabedoria do grupo começa com a criatividade individual. Adam Grant fala isso, né? E é bem bacana. Às vezes vocês vão achar que o que a gente fala muito aqui está mais próximo à questão do autoajuda, né? E não é bem isso, né? A gente está só adaptando algumas ideias, algumas frases, algumas técnicas que, trazendo para o nosso contexto, ajuda a gente a melhorar a eficiência do nosso trabalho em equipe, né? O brainwash ajuda a manter o foco no tópico, ele não bloqueia as ideias, a gente vai buscar as quantidades, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter nem postura crítica, que as pessoas estão fazendo no seu modo assíncrono, né? A gente não tem nem como fazer julgamento, e assim as ideias incomuns vão ser encorajadas, e não só necessariamente aquelas ideias usuais, aquelas que já são esperadas. Aqui você vai poder roubar como artista, bem legal, porque você vai ver o que alguém já escreveu, e aí você vai, poxa, acho que eu tenho uma ideia, a partir disso aqui eu tenho uma outra ideia. Então você vai ler, aqui foi o que o Francisco falou ontem à tarde, também, que estava na reunião de ontem à tarde, passe pelas ideias dos outros, veja o que os outros estão escrevendo, e aí você escreve também na sua, e melhora, e pode até ajudar a melhorar também, né? Você pode também pegar 3, 4, 5 ideias parecidas, e você pode afinar e agrupar essas ideias e tornar essas ideias mais concisas e claras. Então, a técnica do brainwash é bem bacana de ser usada. A técnica ela é útil porque estimula todas as pessoas a participar, mesmo que de forma silenciosa, cria espaços mais seguros para as pessoas se expressarem, horizontaliza a discussão. Ao escrever, isso é interessante, aqui ao escrever, ninguém sabe qual foi a ideia do chefe, por exemplo. É muito comum ser o chefe estar numa reunião de brainstorm, de criação de ideias, o chefe fala para todo mundo, é isso mesmo, tá certo, não vou discordar. A gente tem uma tendência a não querer discordar do chefe, né? Porque ele é chefe, ele é pago para isso, ele é mais inteligente, enfim, ele se capacita mais para isso, ele deu uma ideia brilhante, é isso. E às vezes o chefe gosta, né, de não ser discordado, alguns gostam de não ser discordado. Então, na técnica do brainwash, ninguém sabe quem foi que escreveu, não tem nome de ninguém, você pode... O chefe vai escrever e todo mundo achar ridículo aquela ideia, não entra nem na priorização, e isso vai dar liberdade às pessoas poderem opinar nas ideias de todos, né? Elas expressam os assuntos silenciosos, aquilo que ninguém quer falar, aumenta a diversidade de contribuição, então tem a chance de ser mais inovadora, e ajuda a organizar os pensamentos, a manter o foco e o assunto e poupar tempo. Com o brainwash, é muito importante a gente ir pensando em reunião assíncrona, em momentos assíncronos, a gente tem que trabalhar muito a gestão do conhecimento. Por quê? A quem é servidor público há mais tempo, a gente sabe muito bem que tem muita informação que está só com uma pessoa. E se aquela pessoa mudar de setor, passar no concurso, aposentar, todo o trabalho, toda a história da unidade, às vezes até da instituição está perdida. Então, assim, mas realmente a gente precisa daquela pessoa ou da informação que aquela pessoa tem? E veja bem, não estou aqui desmerecendo ninguém, eu não estou desmerecendo o papel e a importância de ninguém, mas eu estou falando da questão da gestão do conhecimento. A gente precisa... Quantas vezes a pessoa entra de férias e o trabalho para? A gente não tem mais o que fazer porque a pessoa está de férias. Então, assim, isso não é bom para o andamento da equipe, não é bom para resolução de problemas. É muito importante que a comunicação, que o conhecimento esteja repassado a todas as pessoas. Então, na maioria das vezes, a gente que precisa é recuperar uma informação e não necessariamente interromper o colega para perguntar. Isso é importante também. Se a gente está trabalhando de forma assíncrona, eu não tenho que ficar toda hora ligando para o Jair para perguntar alguma coisa. Jair, onde é que eu acho esse documento? Jair, onde foi que você escreveu aquela coisa? Porque eu estou atrapalhando ele de trabalhar também. Agora eu dependo que o Jair documente. Ele documente. Que tudo que ele faça esteja documentado. Que essa apresentação, que, por exemplo, se a Larissa amanhã quiser apresentar em outro lugar, ela está disponível lá para a equipe. Se ela quiser, então, assim, não precisa a Larissa ficar me perguntando se eu entrar de férias, eu não vou ter um mês, e ela precisa dessa informação. Então, assim, precisa estar tudo bem documentado. A gente tem que priorizar sempre a comunicação escrita, porque isso não tem erro. Se a gente escrever a informação, escrever ideias, escrever decisões,
não tem como errar, né? A gente até brinca que o Ctrl-L salva vidas. Ctrl-L, para quem não está acostumado, é localizar. Né? Então, se você está documentado, localizar, ele poupa horas e horas de trabalho. Aqui no Labora, a gente usa muito a ferramenta do Microsoft, a ferramenta da Microsoft. Então, a gente usa muito o SharePoint. Aqui, por exemplo, aqui é uma aba que eu mostrei, que o Labora Gov tem uma página no SharePoint, e aqui está a aba de documentos. E está vendo que está numerado? Tem material de apoio, oficinas, curadoria temática, projetos, freela. Assim, nós temos vários pastas temáticas de forma que seja fácil achar um documento do nosso. Por que a gente faz isso? Como a gente não tem escritório físico, cada um trabalha na sua casa, todos os nossos arquivos são compartilhados em nuvem. Então, eu não posso ter um arquivo só no meu computador, porque ele tem que estar compartilhado. Eu não posso ter qualquer tipo de arquivo, um memorando, um ofício, no caso de vocês, nota técnica, parecer, ele tem que estar tudo compartilhado na nuvem. E a Microsoft fornece esse tipo de compartilhamento. Se estiver no meu computador, já é. Até para mim é bom, porque se estiver na nuvem, se eu precisar fazer eu posso não estar na minha casa para achar aquele documento. Eu posso estar na sala 360, eu posso estar na ENAC, eu posso estar no Ministério, eu posso estar em outro Ministério, eu posso estar numa reunião em outro lugar e eu preciso de um documento, eu acho fácil na nuvem. Então, a gente sempre compartilha os documentos. A gente usa muito o OneNote também. Aqui tem uma imagem do OneNote, aqui tem aqui à esquerda tem várias pastas, várias abas sobre temas que a gente trabalha, e clicando em cada pasta dessa, aqui está clicado em curadoria temática, e aqui tem outras várias subpastas. Então, assim, tudo que eu preciso aqui em termos de laboratório está no OneNote. Então, a gente fala que se o laboratório fosse uma religião, o OneNote era a nossa Bíblia. Tem tudo que nos orienta, tudo que a gente pode, não pode fazer, como fazer, contatos, tudo nosso está registrado aqui no OneNote. Tudo. E está na nuvem. Então, assim, a gente compartilha informação. E compartilha informação. A gente gosta, né, às vezes, de perguntar para a pessoa, né? Várias e várias vezes eu quis falar com alguém e falar, cara, e se eu procurar no OneNote? E pior que eu acho. Então, tá lá. Então, assim, é bom a gente registrar tudo. Quando a gente tem... Desculpa. Quando a gente tem essa forma de trabalhar síncrono, quando a gente tem o conhecimento, ele está compartilhado, ele está distribuído em todas as pessoas, a gente consegue fazer um planejamento mais adaptativo. A gente consegue... o que a gente chama de planejamento adaptativo? Tá o tempo todo reformulando, o tempo todo mudando, o tempo todo se adaptando às novas formas de se relacionar entre equipe, entre chefia, com outros órgãos. A gente vive num mundo que a Larissa falou hoje, que é um mundo bunny em inglês, funny em português. É um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, está o tempo todo mudando. Então, nós precisamos o tempo todo nos adaptar a nos relacionar no trabalho, a dar respostas no trabalho, precisamos o tempo todo adaptando a gerir projetos, a gerir equipe, a gerir um time. O que a gente faz hoje no Labora, não o que a gente fez em 2023, 2022, 2020, a gente está toda hora mudando, as equipes mudam o tempo todo, a gente precisa estar disposto a fazer diferente o tempo todo. As condições hoje não são mais simplesmente estáveis, são caóticas. Só um momento. Aí você já leu, né? Enquanto liga água, né? Posso passar para o próximo. Planejamento adaptativo. Os líderes precisam criar clareza e propósito para o seu pessoal, além do trabalho com missão de empresa e os objetivos da equipe. O planejamento adaptativo ele exige clareza no propósito, nas entregas, no resultado que a gente quer alcançar. Desculpa. Porque para a gente se adaptar, a gente precisa entender o que a gente faz. Né? O que eu faço no trabalho? O que é o objetivo? Qual é o objeto de trabalho? O que é a minha unidade entrega? O que a minha instituição entrega? Uma forma clara de a gente entender o que a gente faz é criar um modelo de negócio. O modelo de negócio é a gente criar umas caixinhas com algumas perguntas e responder essas perguntas. A gente se reúne no laboratório uma vez por ano e cria nosso modelo de negócio 2025. Por que nós fazemos é importante? E aí nós respondemos essas perguntas. Não sei se eu tenho slide. Não tenho, desculpa. Um slide com as respostas.
Como fazemos? Que métodos, técnicos e ferramentas nós utilizamos? Então, a gente tem uma reunião, a gente tem um dia que a gente debate isso, e depois trabalhando de forma assíncrona respondendo essas perguntas. Quais são os benefícios entregues nas ações? Então, assim, você respondendo essas perguntas, são perguntas modelo, tá? Exemplo, lá no nosso site, vocês conseguem também baixar um template de modelo de negócio para ajudar. Isso até na sua unidade, né? Não precisa ser da instituição como um todo. Mas quando você constrói um modelo de negócio, você entende o que vocês fazem, o que vocês entregam, para quem vocês entregam, com quem vocês trabalham, o que vocês não entregam. Você discutir o que é escopo, o que é não escopo, é super importante, porque você vai conseguir otimizar e tornar mais eficiente aquilo que você faz. E aqui uma prática que a gente faz também de modelo de planejamento adaptativo. Esse aqui é uma página do Miro, e nós dividimos os meses em colunas. Então, o que nós vamos entregar naquele mês? Cada caixinha dessa é uma entrega. Por exemplo, no mês de junho, ondas de inovação, logo do portal, isso aqui é do ano passado, né? É do ano passado. Segunda oficina de prateleiras e serviços, admirável mundo do teletrabalho, comunidade de aprendizagem. Então, assim, são entregas que a gente faz no mês. E como é que a gente distribui essas entregas por mês? Cada pessoa, eu vou falar de autonomia daqui a pouco, escolhe em qual caixinha dessa entra. Qual caixinha dessa ela vai entrar? Por exemplo, a segunda oficina de prateleira de serviço. Então, aqui está a caixinha daquela entrega. O Alberto, o Diego, o Francisco, o Jair e a Marina disseram que quer trabalhar nesse projeto, aqui no mês de junho. E a Raquel é a coordenadora desse projeto, é a líder desse projeto. Então, assim, o Laboragov sempre recebe demandas. Esse serviço de vocês aqui é uma demanda que a gente recebeu. Esse serviço de vocês aqui, da segunda semana de inovação da federal de vocês, entrou numa caixinha dessa. Vai ser lá no mês maio. No mês de maio de 2025. Aí entrou na caixinha no mês de maio de 2025. Aí eu vi lá a caixinha da Santa Maria. Eu falei, acho que eu quero entrar nesse projeto aqui. E botei meu nome lá. Aí eu cliquei meu nome aqui. Já tinha o líder do projeto, e o líder do projeto começa então a reunir só essas pessoas que fazem parte desse projeto. No planejamento adaptativo, o que acontece? Vocês estão vendo que tem vários projetos. Eu separei só 4 meses aqui no laboratório. Eu não estou em todos os projetos. Eu não preciso saber de todos os projetos. Eu não sou convidado às reuniões de todos esses projetos. Eu escolho o projeto que eu estou trabalhando e aí eu trabalho só naquele projeto. Por exemplo, esse aqui de agosto, PNGI oficial do Piauí, oficina do Piauí. Eu estava nesse projeto aqui. Então, assim, eu só participo, eu só conheço, eu só sei de fato os projetos que eu participo. Mas aqui não dá para ver. Tem um xizinho que a gente clica aqui, lá no Migo, ele abre a janela e tem todas as informações sobre esse projeto. Se eu não participo do projeto, mas eu tenho um projeto parecido, eu quero copiar as iniciativas desse projeto aqui, eu entro nele e vejo tudo que essa equipe está fazendo e levo para o meu quadradinho também. Isso é bem bacana. Isso é a comunicação de informações, né? Compartilhar informações. Agora, também não precisa desromantizar isso. Eu não estou falando que é oba-oba, que é bagunça. As pessoas só vão fazer o que elas querem? Também não é assim. Existem líderes dos projetos, existe o líder da coordenação, existe o líder do Laboragov, que vai avaliando como é que a gente pode distribuir melhor esses projetos. Os interesses das pessoas não estão alinhados com objetivos estratégicos, eu só faço só o que eu acho bacana. Não, ele tem que estar alinhado com o objetivo estratégico também. A liderança não tem gestão sobre o que cada um faz. Alguns podem só fazer atividades mais simples e outros sobrecarregarem. A gente tem uns acordos sobre isso, no planejamento adaptativo. Por exemplo, eu vou escolher que projetos eu quero trabalhar aqui. Vocês observarem que aqui tem cor vermelho, amarelo, verde, azul, certo? Cada cor dessa, ele define o nível de impacto, de importância, o nível estratégico para o nosso projeto. Aqui nós temos o seguinte acordo. Cada pessoa deve colocar o nome em pelo menos 2 projetos de alta prioridade, que são os vermelhos, e 4 projetos de média e ou baixa prioridades. Então, assim, eu tenho que estar pelo menos envolvido em 6 projetos ao longo dos meses. Né? Aí tem esses aqui são projetos. Nós temos também as colunas de atividades periódicas e atividades pontuais. Cada pessoa deve colocar o nome em pelo menos 4 atividades periódicas e 4 atividades pontuais. Cada pessoa deve liderar pelo menos 2 atividades e coliderar pelo menos outras 2 atividades. Então, assim, eu tenho liberdade de escolha, mas não é bagunçado. Né? É adaptativo. Eu vou me adaptando e o líder vai adaptando. E o líder vai observando, ele vai conversando sobre isso. Isso, nós temos aqui, é uma
Nós temos essa forma de trabalhar no nosso site, na nossa curadoria, vocês podem depois pegar no site sobre isso, os 3 passos do planejamento adaptativo. Eu tenho que correr mais. O planejamento adaptativo, ele exige que a gente tenha autonomia e autorresponsabilidade. Ele espera, ele demanda, ele cria essa expectativa de que eu estou trabalhando com pessoas que são responsáveis. Se eu estou dando autonomia, elas são responsáveis. E isso ajuda, isso é criar, isso é trabalhado na equipe. Né? A autonomia é sobre autogestão, sobre trabalhar sem microgerenciamento, sobre presumir resultados independentemente do método, da ferramenta, do caminho. É flexibilidade do modo de como, quando e onde a atividade está sendo desenvolvida. A Luana quer que eu e Jairo trabalhem nessa oficina aqui de hoje de vocês com a Federal de Santa Maria. Ela quer isso. Como a gente vai fazer, que slides a gente vai apresentar, a quantidade de slides, o fio lógico vai ser apresentado, aí é uma questão minha e do Jairo. Dentro de toda uma lógica da equipe, toda uma lógica do laboratório. É engraçado que chegou uma colega nossa na equipe, e eu vou fazer uma oficina com ela no mês que vem, e ela falou, Marcelo, a gente precisa correr, a gente precisa mostrar para a Luana. E eu fiquei assim, estava entendendo o que ela estava falando. Eu mostrar o que para a Luana, que a gente tem que apresentar para a Luana. Eu falei, entendi, você está vindo de uma outra cultura organizacional em que tudo passa pelo chefe. Né? E eu falei, não, fique tranquila, aqui a gente tem autonomia para trabalhar, o chefe confia na gente, de que a gente está fazendo dentro da nossa forma de trabalhar. Não precisa ter esse estresse de ter levar tudo para o chefe. Né? Ele quer que seja feito. Como que eu vou fazer o meu modo de trabalhar está tranquilo. Claro, existe um macro gerenciamento. A gente está falando que não existe um micro, mas um macro gerenciamento existe sim. Né? Dar autonomia às pessoas é muito difícil no começo. Porque se a gente que tem uma cultura organizacional, principalmente de serviço público, a gente não confia nas pessoas, as pessoas não vão fazer o que a gente quer. O líder já chega com muito medo de, cara, se eu entregar isso na mão da pessoa, não vai entregar, eu tô ferrado. Né? Então, assim, é difícil no começo. Mas ele começa devagar, realmente, mas depois ele cresce de uma forma muito exponencial isso. Depois que as pessoas entendem o que é autonomia, entendem a trabalhar com autonomia, e quando a gestão do conhecimento está bem trabalhada, né? E todas essas técnicas que a gente vem falando de Brian White, de trabalhos acíclicos, né? E de autoconhecimento, a autonomia, a autogestão, ela deslancha mesmo. Né? Essa frase é bem bacana, não diga às pessoas como fazer, diga-lhes o que fazer e surpreenda-se com os resultados. Você ficar toda hora dizendo, faz assim, eu quero esse relatório dessa forma, tem que ter esse passamento assim, tem que ter essas palavras, tem que falar sobre isso. Se você ficar toda hora dizendo como que a pessoa deve fazer, ela vai virar um robô, vai só fazer o que você manda, a criatividade dela vai ser tolhida, ela não vai inovar, ela não vai fazer resposta que você que vai te surpreender. Então, assim, dê autonomia às pessoas. Diga o que você quer, mas não como que você quer que ela faça. Saia da zona do controle de pessoas e dos horários e vá para a zona da gestão de entrega de resultados. Né? Pare de controlar pessoas e o tempo que ela está sentada na cadeira e o tempo que você está olhando para ela. Mas vá para a zona da gestão de entrega de resultados. Cobre dela os resultados somente. Saia do comando e controle para um modo de autonomia em forma de confiança. Significa sair de um ambiente de medo e baixa inovação para um ambiente de colaboração e aprendizagem. Agora, também não é tão romântico assim, do tipo, não tem cobrança então por desempenho e resultado? Tem cobrança por desempenho e resultado, sim. Como é que eu sei que aqui está preparado? Autonomia para todos? É só normalizar o erro? Não, a gente não está falando de normalizar o erro. A gente está falando de autonomia para que a pessoa possa fazer da forma como ela se sente melhor, fazendo que ela possa produzir mais e que ela entregue resultados, sim. Né? Agora, para evitar isso, você tem que estabelecer momentos regulares para avaliação individual em equipe. Tem que fazer acordo dinâmico, claros e flexíveis, que definam expectativas, responsabilidades, prazos e planos de mitigação de risco. Defina claramente como você vai acompanhar e validar as contribuições da equipe. Tem que ter acompanhamento e monitoramento, sim, das entregas. Né? A pessoa não está largada. Ela só é autônoma no seu modo de fazer, e dependendo da forma, do tipo de trabalho, de entrega, até do seu horário de fazer. Né? Como eu já falei, tem gente que produz muito mais lá para as 10, 11 da noite. Então, assim, se você não precisa estar olhando aquela pessoa às 10, 11 horas da noite, deixa ela trabalhar às 10, 11 da noite, que ela vai te entregar da melhor forma possível, que você às vezes nem imaginava. E só uma questão de equilíbrio na equipe, né? Tomar cuidado para não sobrecarregar demais a pessoa que você acha que é mais engajada, que é mais produtiva que os outros. Às vezes só porque ela fala mais. Enfim,
tomar esse cuidado. Aqui tem um exemplo de acordos que a gente faz aqui no Labora. Eu acho que isso deve ter no site também. A gente fala sobre todas as formas de apresentar resultados. Vocês vão ver isso aqui na apresentação de vocês. E para que isso funcione, a gente tem que gerir melhor o nosso tempo. Eu estou quase acabando nessa gestão do tempo, da apresentação não está boa, mas estou dando uma acelerada aqui. Mas para que eu consiga ter autonomia, né, e confiando de que a gestão do conhecimento está bem difundida na nossa equipe, eu tenho que aprender a gerir meu tempo também. Né? Eu tenho que também tomar cuidado com a coisa que eu faço. A gente brinca com isso aqui, né? O Labora do best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo, o Labora Gov apresenta Quem Mexeu no Meu Tempo. E às vezes foi a gente mesmo, né, que não soube executar melhor o nosso tempo. Eu lembro que quando começou o trabalho remoto, em 2020, quando eu dei por mim, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, até as 11 da noite, porque eu não estava conseguindo gerir meu tempo. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Dois pontos bem simples. Se a gente fosse precisar, tem que terminar a oficina agora. Eu deixei essas duas mensagens para vocês. Decidir o que fazer e o que não fazer. É uma decisão. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E o que fazer primeiro e o que fazer depois. Muito objetivamente, porque quantas vezes a gente faz 4 coisas ao mesmo tempo? Começa aí eu preciso da informação X, aí abre um outro arquivo, aí começa a trabalhar naquele outro arquivo que você abriu, que estava fazendo primeiro ficou em aberto. É igual aquele vídeo, né, da pessoa que é hiperativa, né? Ela tá trabalhando, tá com sede, vai pegar água na cozinha, chega na cozinha, viu que a louça tá suja, começa a lavar a louça, não pega água, no que vai lavar a louça, cadê o pano de prato? Aí não acha pano de prato, vai procurar, né, no armário, chega no armário do quarto, a camisa tá em cima da cama, vai começar a dobrar as roupas, e o que ela queria era só beber água enquanto estava trabalhando, e ela não pagou, e ela saiu andando pela casa e esqueceu o que tinha para fazer. Então, assim, decidir o que vai fazer e o que não fazer, e começar a fazer um e depois fazer o outro. O David Allen, ele criou a metodologia Getting Things Done, que eu já digo mais ou menos o que é. Ele diz que a cabeça é um péssimo escritório. Então, mantenha o que precisa fazer no sistema secundário. Deixe a sua cabeça livre para ter ideias. Né? Até a metodologia dele fala que para você organizar seu tempo, você tem que passar por 5 etapas. Capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Esse é o livro dele, ele explica bem bacana o que é isso, e a gente resumiu algumas questões dessa, passar rapidamente, que a gente precisa se organizar para não gastar tempo pensando no que precisa ser feito na fase de execução. Você se organiza antes de começar a executar, passo a passo que você vai fazer, não executar, você só executa. Porque senão, se você executar sem se organizar, você vai perder muito tempo. O que eu tinha que fazer? E agora? Como é que eu vou fazer? E você não faz. Você está perdido no que tem que fazer. Se a atividade demanda ação, a gente tem que pensar a questão, divide nosso tempo da seguinte forma. Se a execução durar menos de 2 minutos, faça agora. Deixa eu fazer depois, então, por favor. Se a execução pode ser delegada para alguém, delegue, passe para outra pessoa. Não perca seu tempo fazendo isso. Se a execução deve ser feita numa data ou numa hora específica, agende. Tá? Não deixe para fazer depois simplesmente. Agende que momento você vai fazer aquilo. Escreva, vou dar a resposta para o meu chefe. Ele disse que precisa na sexta-feira, vou responder na quinta. E bota na sua agenda. Quinta-feira, às 4 da tarde, eu vou responder aquela pergunta que foi feita para mim. Se a execução não tem um prazo específico, anote. Deixa anotado no seu bloco de notas, no seu caderno, na sua forma de se organizar. Mas não deixe perder informação, porque acontece várias vezes de eu tinha que ter feito alguma coisa, eu não lembro agora o que era. Por quê? Porque você não anotou. E porque você não agendou. Agora, se a atividade não demanda ação nenhuma, se ela não tem utilidade, jogue fora aquele e-mail. Se ela pode ser consultada no futuro, arquive só e depois você vê isso aí. Troque estou sem tempo por tem prioridades. Então, isso você só vai ter prioridade se você se organizou antes. Você escreveu antes. A tríade do tempo, do Christian Barbosa, eu já estou acabando, gente, por favor, tenha paciência. Desculpa. As nossas atividades vão ser divididas em 3 esferas. As 70% são importantes, 20% são urgentes, 10% são circunstancial. Então, para a gente não viver estressado, achar equilíbrio entre esses tempos de atividade do nosso dia a dia. Aqui a gente fez uma matriz de gestão do tempo, entre mais urgente, menos importante, mais importante. Se ela for menos urgente e muito importante, planeje a gente.
E aqui, use a agenda. Use a agenda porque você precisar para tudo. É muito porque isso vai te ajudar a se organizar. Até do tipo assim, hora de repouso, hora de desestressar, hora de relaxamento. Bote ali 30 minutos do meu dia e feche a sua agenda para ninguém te perturbar nesse horário. Para quem a gente trabalha com Teams no Labora, a gente coloca lá assim, na minha agenda, eu deixo lá disponível assim, questões pessoais. E fica lá, de 3 às 3h30, questões pessoais. Então ninguém me perturba nesse horário, ninguém marca agenda comigo nesse horário, porque eu estou resolvendo a questão pessoal. E meu chefe sabe que naquele momento ele não vai me achar, né? Mas eu estou disponível em outros momentos. Então, quando eu não embarco isso, ele tá claro que nos outros momentos eu estou disponível. Então, assim, não deixar a coisa perdida para ele. Então, chega de tempo é estar seguro para fazer o que precisa ser feito e tranquilo de fazer o que não precisa ser feito. Né? E não misturar as coisas e fazer de tudo e acaba fazendo o que não precisa ser feito. Esse é o último tópico para a gestão de equipes, sobre feedback. Eu não eu vou passar muito rápido, 3 minutos. O feedback num trabalho de Marcelo, equipe. desculpa te interromper, a gente vai seguir até acho que 11h40, 45h50 até no máximo, e é só lembrando, pessoal, que a apresentação vai ficar disponível e está sendo gravado. Então, quem porventura precisar sair, porque de fato vocês se organizaram até 11h30, está livre. A gente pede desculpa aqui pelo transtorno de estar avançado, mas a gente não, preferiu fazer assim, inclusive sabendo que está sendo gravado, para que vocês tenham a possibilidade de ter ao menos o contato com o material, seja ele físico, com os slides, seja com a gravação que vocês podem continuar falando. Então, pode seguir, Marcelo. Porque muitos tópicos desses, como o Jair falou, é oficina de um dia inteiro. Né? Então, assim, a gente achou, vamos falar, vamos deixar disponível o tópico. Né? É como se fosse o nosso pitch de 1h30, né? sobre o que a gente fala em termos de equipes. O feedback é uma ferramenta muito importante, né, na gestão de equipes. Né? Fechando tudo que a gente falou sobre trabalho ciclo, no modelo adaptativo, o poder dos quietos, trabalhar com as pessoas, os perfis, né, de extrovertido e introvertido. Para você gerir tudo isso, o feedback ele é muito importante, né, dentro da sua equipe. Então, entender que o feedback ele não é uma nota de prova, ele não é apontar o dedo, apontando o dedo das pessoas, ele não é grosseria, ele não é puxar saco, ele não é para ser feito só uma vez no ano. O feedback tem que ser uma prática que você deve estar trabalhando o tempo todo. O feedback ele é comunicação, ele é uma devolutiva, ele é um ponto de vista, ele é uma resposta. O feedback não é simplesmente uma planilha que eu respondo para o RH, para esse setor de pessoas. Ele é uma forma de se relacionar dentro da equipe. É uma demonstração de investimento na relação de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas da sua equipe. O feedback ele deve ser contínuo. Ele precisa ser pessoal, tangível e no tempo que a coisa acontece. Então, naquela reunião de equipe, simplesmente falar: equipe, vocês são 10, viu? Entregamos, está todo mundo de parabéns. Você não disse nada, não disse nem para quem e nem o quê. Né? É muito importante você, numa reunião de equipe, falar: Jair, gostei muito que você me ajudou a organizar essa apresentação, trazer o fio lógico, e isso me ajudou bastante a construir as minhas ideias, o que eu tinha para fazer hoje, para a oficina de hoje. Então, você tem que dizer quando a coisa acontece, tem que ser pessoal e dizer o que você está dando seu feedback. O feedback, ele tem, ou então também, Jair, ficou muito grande, as pessoas não deu tempo de a gente falar tudo em 1h30, mas ficou bom porque a gente conseguiu levar tudo para todo mundo. Tá ótimo, tá bom, foi o que a gente conseguiu fazer. Então, assim, a gente tem que ser tangível, tem que saber o que a gente está dizendo. Não só chegar, acabou a reunião aqui, Jair, 10, viu? Foi bom, acabou, vamos almoçar. Então, assim, isso não é um feedback. Né? Feedback é trazer, investir, né, na relação de aprendizagem sobre o que a gente está fazendo. Né? E se a gente não fizer feedback, vai resultar muito em desestímulo e desinteresse. Não sei se eu fui bem, não sei se eu fui mal, não sei se gostou, será que eu faço isso de novo assim? Não vou me esforçar mais porque eu não sei se está legal, por que eu estou me esforçando para isso, né? É um indício de falta de feedback. Você começa a observar que tem baixa de desempenho na sua equipe, pouca iniciativa, falta de engajamento, postura mais passiva das pessoas, expressões corporais de tipo que não está nada bem, estão desmotivadas, a parte provavelmente não é o único motivo, mas provavelmente talvez está faltando você trazer feedback na sua equipe.
E porque nós não somos robôs, né? Nós precisamos de uma resposta do que a gente está vendo, que a gente não está fazendo, né? A gente precisa de compreensão, clareza, a gente precisa de comunicação, de respeito. Então é muito bom ouvir o que a gente está bem, o que a gente não está bem, como melhorar, como não melhorar. Vou pular isso aqui. Quando não dar feedback, eu já falei quando dar, né? No momento, para quem, e do ponto específico. E quando não dar feedback. Quando você não dispõe de todas as informações sobre o assunto, se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem todas as informações sobre o assunto, então não deu feedback. Quando a pessoa está passando por um período difícil na vida dela, ou no trabalho, enfim, não é um bom dar um feedback. Quando você está sem tempo para conversar, porque feedback exige ali momento, dedicação e tempo para aquela conversa. E quando você não está disposto a fazer acordos, se você quer só dar ordens, se você quer só que a pessoa cumpra o que você está fazendo, isso não é um feedback. Isso não é um feedback. Então, se você não está disposto a fazer acordo, então não dê seu feedback. Agora, ou seja, é melhor você transformar tudo isso para que se crie um espaço de dar feedback. Feedback é treino. Planeje, escreva, ensine e comece. Ensinar é ficar ensinando, né? Ensinar para a pessoa não. Ensinar sozinho com o espelho, tá? Não é para a pessoa, não. É para você treinar mesmo. Feedback. Aqui a gente tem um acrônimo, né? De como fazer a gente fala de 2 tipos de feedback. Positivo, foco no comportamento específico, resultado do comportamento, emoções, sentimentos, relato. Né? Eu digo quanto a melhoria ou a ação trouxe de leveza e ganho. E o feedback crítico ele fala que significa valorizar o servidor ou a liderança. A neurociência mostra que crescemos mais quando as pessoas se concentram nos nossos pontos fortes. A aprendizagem depende da nossa compreensão do que estamos fazendo bem, não do que estamos fazendo mal. Certamente não da percepção da pessoa do que estamos fazendo mal. Então, assim, feedback não é falar mal do que a pessoa está fazendo, mas se você se concentrar nos pontos positivos, e aí sim você vai ter espaço para começar a corrigir aquilo que pode ser melhorado. Né? Não estou dizendo que o que não precisa ser melhorado é para esquecer, mas você focar nos pontos positivos, você vai conseguir criar uma conexão com a pessoa e apontar aquilo que pode ser melhorado com a pessoa. Quando não conversamos com as pessoas sobre seus pontos fortes, as suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições. Se a gente focar só no que está errado, só no que tem que melhorar, só no que não está legal, a pessoa vai começar a se questionar. Então, o que eu estou fazendo? Não que eu faço está legal, não que eu faço está bom, não estou acertando nada. Então, assim, a pessoa vai começar a questionar as suas próprias contribuições e vai se desmotivar mais. Então, assim, focar nos pontos fortes da pessoa e criar uma conexão para que possamos poder focar no que pode ser melhorado. A diferença do feedback construtivo, o positivo e do crítico. Né? Enquanto o feedback positivo corrobora o que já sabe, o feedback crítico é o caminho para a progressão, a chance de aumentar o desempenho com excelência. Então, perceba e descreva o comportamento específico prejudicial ao resultado, anuncie as consequências desse comportamento, relate como você se sente em relação ao comportamento, que precisa ser melhorado, especifique o que precisa ser mudado e feche acordos. Isso é um feedback. Isso não é simplesmente você chegar e falar mal da pessoa. Esse feedback é você seguir esses passos aqui. Pronto, finalmente consegui chegar no final. E é isso. Tudo que a gente faz aqui, o Jair falou, a gente pratica no Laboratório também. Nós temos curadoria sobre todos os aspectos. Se um dia for preciso a gente conversar melhor sobre um tópico desse específico, fazer uma oficina de feedback, a gente pode treinar feedback, a gente pode conversar, a gente pode procurar a gente vai treinar várias formas de fazer feedback, várias formas de conversar, várias formas de treinar. Precisamos fazer uma oficina de planejamento adaptativo. Como construir o planejamento adaptativo, como construir o nosso modelo de negócio. A gente também faz uma oficina inteira sobre isso também. Então, assim, mas a gente quer trazer hoje para vocês formas de como que a gente pode estar melhorando o nosso desempenho de equipe, como está melhorando nossa gestão de equipe, gestão de time, e de que essas formas, apesar de nós fazermos no laboratório, elas já são feitas em outros lugares, não são laboratório, independentemente do tipo de negócio, né, do seu órgão. E a gente pede aqui para vocês poderem avaliar, né, a nossa conversa de hoje. É muito importante ver o que vocês estão pensando, de uma forma construtiva, né, e positiva também, mas também de uma forma que a gente possa melhorar, que a gente possa entender como que a nossa mensagem chegou para vocês. E essa apresentação está aqui nesse link, né, Jair? Ou é o QR Code? Não, o QR Code esse link que está no chat é o da apresentação. No chat, né, da apresentação. Melissa, sim, você vai poder assistir depois que ficou gravado. Também. E é isso, eu gostaria de abrir o microfone do Jair falar, outras pessoas também da equipe falar também, que a gente pode
conversar um pouquinho. Infelizmente, questão de dúvidas vai ficar na curiosidade de vocês. Para vocês mandarem escrever para a gente. Mas sim, cara, estou brincando, a gente pode conversar um pouco, sim. Pessoal, muito obrigada por terem disponibilizado esse tempo, né, por estar aqui com a gente. Eu sei que as dúvidas ali do chat, de uma maneira geral, vocês foram tentando, né, responder, mas a gente ainda tem uns minutinhos, né, se alguém quiser ainda utilizar o microfone, alguém que fez um comentário ali no chat e não ficou claro, quer complementar, quer ainda aproveitar para trocar uma ideia, ainda está disponível, é só erguer a mão ali que a gente abre para vocês falarem. Alguém ainda gostaria de fazer um comentário? Era isso, né? Também começa a se aproximar o horário da gente sair. Eu sei que teve unidade de ensino aqui, um dos centros que a conexão deles caiu durante o evento, então alguns colegas tiveram um pouquinho de dificuldade de nos acompanhar, mas faz parte, né, dos eventos online, é aquilo que a gente falou. Mas que bom que quem esteve aqui pode aproveitar, né, essa manhã com vocês. A gente agradece mais uma vez esse momento, então, e gostaríamos, né, de lembrar que a palestra de amanhã, que também acontece com o pessoal do LaboraGov, com a Marina Marinho e a Sara Mota, que é denominada A Cultura do Cuidado, como construir segurança psicológica e liderança inclusiva na UFSM, ela está com as inscrições abertas, então, aqueles que ainda tiverem interesse em acompanhar um pouquinho mais da equipe do Labora, fique à vontade de se inscrever. Pessoal, muito obrigada pela parceria, por esse tempo. Um abraço.